Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos a segunda parte do capítulo 7. Também quero pedir o apoio de cada um de vocês, para você deixar o seu like, um comentário, se possível compartilhar o áudio. E se você está chegando aqui agora, ainda não é inscrito, está gostando do conteúdo do canal, então eu peço, por gentileza, que você se inscreva. São atos que para você não custa nada e para mim significa muito, ok? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você também pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição, certo? O seu apoio e a sua colaboração me ajudam muito, são de grande valia. Então vamos para a segunda parte do capítulo 7. Caminhos de luta. Os meses corriam intensas expectativas para a filha de Jacques, quando o inesperado acontecimento veio imprimir novo rumo à situação. Certa manhã, de radioso domingo, após o culto, o ancião de Belfast procurou Susana, declarando-se mensageiro de grave assunto, que desejava examinar a sós com ela. A jovem atendeu algo perturbada, visto não contar com a assistência do genitor, que se encontrava ausente. Logo que se defrontaram a sós, na saleta particular, Abraão Gordon expandiu-se com alegria. — Não te vexes! Exclamou sorridente com ares patriarcais. — Teu pai não ignora o que te venho dizer. Conversamos ontem à noite, tendo-me ele asseverado que o caso não lhe reclama autoridade paternal, e sim o teu coração de filha. — Mas que vem a ser tudo isso, tio Abraão? Interrogou a jovem, obedecendo aos costumes familiares com a designação mais íntima. — Diluei, sem circunlóquios, respondeu o ancião sorridente. É que a colônia está precisando de gente nova e novos lares, e Carlos me incumbiu de consultar-te quanto à possibilidade de um enlace, que a todos nós se afigura auspicioso. Susana descorou. Não esperava tal coisa. A presença do velho amigo, que se habituara a respeitar desde menina, impunha-lhe uma resposta leal, mas a sinceridade e nobreza da consulta causavam-lhe estranha emoção. Admirava Carlos Gordon como rapaz culto e digno, mas não conseguiria ir além disso, pois que se lhe impunha formal recusa, procurava debalde os recursos da palavra. — Diga, Susana, continuou o ancião solícito, por que te perturbas? Considera que não tens nenhum compromisso. E vendo que ela não lhe retribuía em satisfação o que lhe oferecia com tanto júbilo, calculou a luta íntima que lhe ia na alma e procurou socorrê-la. Teus olhos rasos d'água, tanto quanto a expressão do rosto, são asaz eloquente para mim. Já sei que não podes preencher o futuro de Carlos, tal como o imagina ele. Nesse comenos, sentindo-se fielmente interpretada, a jovem Susana prorrompeu em pranto, dando a perceber que nutria velhas mágoas. Abraão, tocado pelas profundas experiências da vida, inclinou-se paternalmente e disse: — Acaso terás sentimentos que eu não possa conhecer? Não creio que andes indiferente nesta nossa Nova Irlanda. Naturalmente, has de ter inclinações que ignoro. Carlos e João são filhos do meu lar. Cirilo é também meu filho por afinidade. Tuas lágrimas revelam alguma coisa em teu coração que eu preciso conhecer. Porventura, aguardas o braço de Cirilo para penetrar os mistérios do amor? A tais palavras, ditas em tom de imenso carinho, a filha de Jacques levantou o olhar e fez um gesto afirmativo, que não podia deixar margem a qualquer dúvida. — Pois bem, disse o bondoso velhinho, revelando carinhosa compreensão. — Fica descansada. Eu mesmo me entenderei com Cirilo.
Ela esboçou um gesto de reconhecimento e falou: Tio Abraão, tende sido para mim um segundo pai. Entretanto, não desejo ofender os sentimentos nobres de Carlos. Ora essa, não te incomodes com isso. Meu filho não saberá dessa nossa palestra. Dir-lhe-ei que, informado da tua preferência, resolvi não tocar no assunto, visando a completa felicidade de Cirilo. Como vos agradeço, murmurou a jovem, osculando-lhe ternamente as mãos. E enquanto o ancião se retirava, Susana experimentava novas esperanças banharem-lhe o coração. Na noite daquele mesmo dia, Gordon solicitou do filho de Samuel uma entrevista em particular. Cirilo o acompanhou a um canto da extensa varanda, não isento de algumas inquietações. A influência do velho amigo dos Davenport era sempre decisiva no seu caminho. O que Jacques conseguia dele por efeito de amor, Abraão igualmente obtinha por força de autoridade moral. Algo perturbado, o filho de Constância seguia-lhe os gestos mínimos, até que o padrinho começou a falar, depois de longas reflexões. Meu filho, venho tratar da solução de problema de importância capital para as nossas famílias. Assim, espero que me compreendas a intenção, como se exposta fosse por teu próprio pai. Sou todo ouvidos, replicou o rapaz, considerando a solenidade do preâmbulo. É que, continuou o velho com bondade, não podemos concordar com o teu isolamento, e talvez saibas que Susana te ama desde a adolescência. Mas eu já me casei uma vez, redarguiu Cirilo, desejando fugir do assunto. Isso, porém, não impede a recomposição da vida. Não me sinto bem ao pensar nisso. Por vezes, tio Abraão, quando essas ideias me ocorrem, tenho a impressão de me trair a mim mesmo. O amor conjugal, a meu ver, é único, insubstituível. Sempre encarei o segundo matrimônio como taça vazia. Que teria então para oferecer a Susana? Essas ideias, crê, não passam de fantasias, sem fundamento no plano das realidades positivas. Sou casado em segundas núpcias, e nem por isso me considero o pior dos homens. O rapaz experimentou um breve abalo, visto não ter encarado o problema sob esse aspecto. Firme no propósito de insular-se no seu infortúnio em culto da eterna saudade. Gordon continuou. Entretanto, compreendo os teus escrúpulos. Até certo ponto. A mocidade nos enche o coração de sublimes idealismos. Todavia, as vozes da experiência são muito diversas. Sei da saudade que te empolga o espírito afetuoso, mesmo porque, dada a tua conduta presente, parece-me que a esposa morta resumiu no mundo o conjunto dos teus melhores ideais. No entanto, poderás guardá-la na memória como símbolo de inspiração, como página viva a reler diariamente no imo da alma, a fim de criar uma nova situação feliz. A primeira mulher foi a jardineira cuidadosa e fiel, que te deixou o perfume de lições sacrossantas para toda a vida, mas não há de esquecer que não estás fora do jardim da vida. Cirilo não respondeu, engolfado em profundo cismar. Julgas, porventura, meu filho, que Nova Irlanda poderia progredir somente a expensas de nobilíssimos ideais? Muitas vezes tenho ouvido tuas apologias calorosas à opulência da terra que nos foi confiada. Repara o maciço da vegetação luxuriante que se perde na noite. Observa como o rio vai espalhando a vida, silenciosamente, toda a extensão vastíssima que o vosso olhar abrange. Espera o braço do homem. Meditemos nesse imperativo da natureza. A criatura viverá pelo coração, mas necessita aplicar e multiplicar os braços para colaborar na obra divina. A floresta requer cuidado. A terra aguarda o intercâmbio das sementes no seio fecundo.
O curso da água reclama retificações para trabalhos proveitosos. Os campos mais áridos sonham com um braço do rio. O mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. É impossível a cooperação perfeita sem lar e sem prole. O filho de Samuel desejava consultar, expender argumentos poderosos, mas a autoridade patriarcal de Gordon era sempre sagrada aos olhos de todos. As razões por ele invocadas, frutos de madureza e bom senso, também lhe pareciam dignas de ponderação e respeito. Afinal, o venerando ancião sempre tinha uma preocupação mais elevada pelo bem coletivo, uma observação sensata, colimitando o supremo alvo da vida, perpetuar a espécie. Sua dedicação aos problemas da gleba, manifestada não apenas teoricamente, mas exemplificada com sacrifícios, era um dos muitos predicados que lhe realçava a personalidade. Todavia, examinando e aprofundando os mais abscônditos ditames do coração, Cirilo sentia-se estranhamente angustiado quando compelido a conjecturar um segundo matrimônio. Sem dúvida, a prima acumulava-o sempre de gentilezas e deferências especiais. Associava-se de bom grado aos seus planos de serviços. Amparava-lhe os empreendimentos com o prestígio pessoal adquirido por sua afabilidade junto de todos os servidores. A seu ver, ela corresponderia ao papel de uma boa amiga, mas não poderia jamais substituir Madalena no seu coração. As afirmações de Gordon, todavia, eram ponderáveis. Apresentavam argumentos mais fortes que os maternais. O ancião de Belfast não se referia apenas a interesses pessoais, mas à coletividade, ao impessoal, ao mundo, à obra de Deus por intermédio da natureza. Reconhecendo-lhe a necessidade de raciocinar, o tio fizera longa pausa, voltando a insistir. Espero, pois, que medites o assunto e nos proporciones a certeza da breve restauração do lar, para que Nova Irlanda se enriqueça mais tarde com a tua descendência. Forçado a tomar atitude decisiva na resposta ao velho amigo, mas querendo adiar um compromisso formal, o rapaz obtemperou sensatamente. Por enquanto, creio que me não devo pronunciar em definitivo, reservando qualquer decisão para depois da visita que tenciono fazer ao túmulo de Madalena em Paris. Abraham Gordon, porém, considerou que a resposta equivalia a meio caminho andado. A situação do restrito ambiente de Nova Irlanda continuava, assim, a ensejar ansiosas expectativas em torno do caso de Cirilo. A renúncia de Carlos em favor do companheiro, tornando-se arredio, sem que o filho de Samuel pudesse atinar com a causa de seu retraimento, imprimia nova força à opinião dos pauradores. O rapaz sentia-se cada vez mais apertado no círculo dos comentários familiares, enquanto a filha de Jacques continuava agindo. O generoso professor de Blois não encarava os boatos com simpatia espontânea, mas também não desejava intervir em decisões de tal natureza, não só porque poderia parecer egoísta ao sobrinho, como ingrato e insensível à filha, que já lhe havia confiado seus votos mais íntimos por ocasião do casamento de Madalena. Tão logo marcou a viagem para a França, com o fito de visitar o túmulo da esposa, Cirilo notou que Susana desejava a mesma coisa. A jovem temia intimamente que o primo pudesse encontrar algum fio da sombria teia e dispunha-se a segui-lo em jornada tão penosa, com a intenção de vigiar-lhe os passos. Em face das objeções familiares, alegou que precisava de material escolar para imprimir novo impulso aos seus trabalhos educativos. A fim de não agravar a preocupação dos parentes, deliberou levar Doroteia,
uma das pequenas irmãs de Cirilo. Declarava-se desejosa de visitar igualmente a sepultura inesquecível e aproveitar o ensejo para rever antigas relações em Paris. E não houve como dissuadi-la. Após mais de 2 anos de ausência, o marido de Madalena regressava à França, assomado de amaríssimas recordações. Não estava propriamente alquebrado, pois o trabalho contínuo do campo dotara-o de singular robustez. No entanto, o olhar reservado, a comunicabilidade esquiva davam conta da profunda mudança operada. A chegada à capital francesa, depois de longos dias de viagem exaustiva, verificou-se sem incidentes dignos de menção, a não ser a gentileza crescente de Susana. Cirilo procurou avistar-se com os velhos amigos, que o receberam alegremente. Cada paisagem, cada rua assinalada pelos antigos hábitos, foram outros tantos espículos de consternação. Os antigos companheiros pintavam-lhe ao vivo as cenas tétricas e inesquecíveis da varíola devastadora. Muitos seres caros haviam partido para sempre. Em companhia de Susana, visitou a casa de Santo Honorato, o recanto adorável de sua primeira aventura. Os novos locatários simpatizaram com ele e o convidaram a rever o interior da antiga morada, em atenção aos ascendentes da visita. Penetrou nos aposentos comovido e reverente, dando a impressão de ingressar num santuário muito amado. Susana descrevia-lhe o derradeiro quadro, indicando o local onde repousara Dom Inácio Villamil pela última vez, junto do sobrinho enlouquecido de dor. Cirilo foi mais longe. Avistou-se com a serva que sobrevivera a tantos infortúnios, vendo confirmadas as reminiscências angustiosas de que a prima parecia intérprete fiel. Das relações afetivas da extinta, encontrou apenas Colette, que se referiu à morta com lágrimas copiosas. Não conseguira vê-la no extremo instante, mas fora informada do seu passamento, logo após a nuvem de sofrimento que abafara Paris, por várias semanas, acrescentando que seu túmulo, no cemitério dos Inocentes, era objeto do seu carinho constante, onde, porém, as impressões de Cirilo se tornaram mais dolorosas. Foi justamente na silenciosa mansão dos mortos, quando lá chegou ao entardecer, em companhia da prima e da irmãzinha. Aproximou-se das 2 campas com respeito infinito e ajoelhou-se junto à lousa que tinha o nome de Madalena. Reparou no róseo coração de mármore, atravessado por um punhal, símbolo profundo que devia à lembrança do tio Jacques, e, esmagado pela saudade, soluçou longamente. A presença da prima não lhe impedia o pranto copioso. Mergulhado em preces, não reparou que Susana retirava da bolsa um papelinho. A jovem parecia reler velhas palavras, tocada igualmente por vibrações de indizível tristeza. Tratava-se da carta que a filha de Dom Inácio lhe escrevera para a Irlanda. Depois, ela aproximou-se de leve e entregou a carta ao primo, dizendo: "Veja, é da nossa querida morta." Ele mergulhou os olhos sôfregos no documento. Entre muitas outras advertências afetuosas, lá estavam as recomendações de Madalena. "Não deixes de amparar Cirilo durante minha ausência. Se eu pudesse, aí estaria para ajudá-lo a resolver com os nossos familiares os problemas emergentes. Mas circunstâncias imperiosas se opõem aos meus desejos. Confio, entretanto, na tua amizade. Aconselha-o, auxilia-o, como se fosses eu mesma." O rapaz beijou o papel e falou comovidamente: "Ninguém se desvelava tanto por mim." Deixemos agora o filho de Samuel Davenport entregue a sua luta espiritual e voltemos à modesta chácara de Ávila, onde passaremos a examinar um novo acontecimento.
Precisamente 1 ano depois do auxílio prestado ao espírito de Antero de Oviedo, por aquela que lhe fora mãe adotiva na terra, nascia o primeiro filhinho de Dolores. Todos esperavam aquele advento com alvoroçada alegria, mas a criança causou a maior decepção. A mãozinha e o pé direito apresentavam-se deformados, e não só isso, como singular defeito do aparelho visual. A mão tinha apenas 2 dedos, enquanto que o pé os tinha tortos e retraídos. No primeiro dia, os pais tentaram encobrir o fato, acabrunhados e receosos, mas a velha serva, que servia de parteira na grande propriedade dos Estigarríbias, levou a notícia a Dom Afonso, cujo pai não admitia a existência de aleijados em seus domínios. Na manhã do segundo dia, João de Deus foi chamado pelo amo mais moço, que lhe falou irritado e severo. Hás de reconhecer que fomos bastante cordatos por ocasião do teu matrimônio, mas a fazenda não pode sustentar crias anormais. O pobre pai não ignorava a sorte reservada aos pobrezinhos que nasciam assinalados por estigmas dolorosos, incapazes para o trabalho, e respondeu humildemente: Já sei, senhor, mas peço-vos, pelo amor de Deus, não seja meu filhinho eliminado, pois hoje mesmo dar-lhe-emos novo destino. Dom Afonso aqueceu, enquanto o infeliz servo regressava ao ambiente doméstico. Depois de comunicar à esposa o ocorrido, misturou com as dela as suas lágrimas, deliberando recorrer à bondade de Dona Madalena, para que a criança fosse devidamente socorrida. Ponderaram as dificuldades extremas da generosa benfeitora, e acanhados de lhe falar diretamente, resolveram chamar a pequena Alcione, que de certo os auxiliaria com a sua ternura infantil. Atendendo ao chamado, a graciosa menina aproximou-se curiosa do berço improvisado. Dolores esforçou-se heroicamente para não chorar e falou: Mandei buscar-te, Alcione, para dizer que o pequenino é teu e de tua mãe. A menina regalou os olhos de alegria, entremostrando assombro infantil. Sem nada dizer, estendeu os bracinhos com sublime expressão de doçura. João de Deus envolveu o filhinho na camisola rendada que Madalena havia dado e ajudou-a a segurar a criança. Alcione exultava de alegria. Com enorme cuidado, voltou a casa, provocando a admiração maternal. A esposa de Cirilo surpreendeu-se. Transbordante de júbilo, Alcione mostrou-lhe a criancinha, murmurando: Julgo que a cegonha deixou cair o pequenino em lugar errado. Deus não o mandou para Dolores, porque ela me disse que o bebê é meu e da senhora. Não é possível, afirmou Madalena, curiosa. A filha fez um gesto de quem não desejava qualquer modificação na providência e sentenciou: Ah, mamãe, não fale assim. E como que buscando uma defesa prévia, aproximou-se mais da mãezinha e continuou a dizer com graciosa expressão: Se a senhora o deixar comigo, nunca mais pedirei brinquedos e carregá-lo-ei ao colo para não lhe dar trabalho. A genitora supunha que tudo aquilo não passasse de capricho infantil e acrescentou: Não podemos separá-lo de Dolores, minha filha. Terias coragem de vê-lo chorando longe da mamãe? João de Deus acompanhava o diálogo, afogando o coração em lágrimas, mas vendo que Alcione se preparava para responder, pediu a Madalena um momento de atenção, em particular, e falou gravemente: Minha senhora, conhecemos as vossas dificuldades. Entretanto, não temos outra fonte de caridade a que possamos recorrer. Ignorais, talvez, que aleijados ou cegos de nascença, dos escravos de algumas fazendas coloniais, são eliminados ao nascer. Os Estigarríbias adotam esse regime. É verdade que Dolores não tem a estigma do cativeiro, mas tenho eu, infelizmente, na qualidade de pai.
Hoje de manhã, Dom Afonso me chamou para tratar do caso e acabou por intimar-me a consumir com o desgraçadinho. Mas isso é uma imposição criminosa, atalhou a filha de Dom Inácio. Ainda assim, é tradicional na colônia, onde os brancos têm filhos, mas os pretos só têm crias. Seria talvez interessante reclamar e defender meus direitos, mas sei que nada adiantaria. Ou antes, que me valeria ser reconduzido a ferros para os duros trabalhos da minha primeira mocidade. Compreendo. Lembramo-nos então, Dolores e eu, de solicitar-vos este sacrifício, por quem sois. Ajudai-nos a salvar o pequenino. Madalena considerou os apuros em que se via para manter o exíguo lar, mas profundamente comovida, não hesitou um minuto e respondeu: Não julguei que se tratasse de problema tão grave, mas já que é assim, vocês devem contar conosco. Seu filhinho será também meu. Dolores virá amamentá-lo em minha companhia, e por tudo o mais fiquem descansados, porque o Petis será o irmão mais moço de Alcione. Será vosso servo, murmurou semiliberto, enxugando uma lágrima. Será meu filho, emendou a filha de Dom Inácio, voltando incontinente à sala, onde a criança choramingava nos braços carinhosos da filha. Tomou-a e aconchegou-a ao coração. Não saberia jamais definir as doces comoções que se lhe passaram da alma generosa. Acariciou a mãozinha defeituosa, beijou-a com ternura. O recém-nascido aquietou-se brandamente, e enquanto João de Deus se despedia para atender ao labor diurno, a esposa enfermiça de Cirilo Davenport mergulhava num abismo de profundas interrogações. Por que mistério o filhinho de Dolores ia reclamar seus carinhos maternais? Contemplou-lhe detidamente os traços grosseiros, aliados aos defeitos físicos que lhe haviam assinado tão doloroso destino. Mergulhara num mar de cismas atrozes. Rogou a Deus que lhe concedesse forças para desempenhar a tarefa maternal até ao fim. Não ignorava a extensão dos sacrifícios que a decisão lhe impunha nas lides diárias. No entanto, a criança reclinada ao seio parecia falar-lhe intimamente de um infinito reconhecimento. Não podia contar com as próprias forças, mas habituara-se a confiar na misericórdia de Deus. À noite, como de costume, Padre Damiano apareceu para o sermão habitual. Relatou-lhe o fato da manhã, extremamente comovida, comentando o caráter inexplicável das suas comoções, e o velho amigo acentuou: Deus tem numerosos meios de aproximar as almas. Quem poderá saber de onde vem esta pobre criança tão penosamente assinalada do berço? Estejamos preparados para cumprir os celestiais desígnios e agradecemos sinceramente a emotividade maternal que bafejou seu coração. Mal acabava de o dizer, Alcione entrou na sala com a criança ao colo. Depois de saudar afetuosamente o sacerdote, apresentou-lhe o seu bebê com requintes de zelo. Este menino, Padre Damiano, foi a cegonha quem trouxe do céu para a mamãe e para mim. Veja como é bonito. O eclesiástico tomou o Petis cuidadosamente, enquanto a menina o ajudava a segurá-lo convenientemente nos braços, murmurando: Sem dúvida é um belo rapaz que Deus nos mandou. Em seguida, fixou nela os olhos e interrogou após uma pausa: Como se chama? Alcione lembrou a história que mais admirava, entre as que a mãe costumava respingar das obras irlandesas que o marido lhe deixara, e voltando-se para a genitora, como a pedir-lhe aprovação, respondeu: É Rob. Um lindo nome das terras de teu pai, disse o religioso, revelando interesse. E por que o escolheste? O senhor não sabe a história? Não, conta-a lá.
A pequena Alcione assumiu encantadora atitude por coordenar detalhes na mente infantil e explicou. Rob era um menino que a cegonha esqueceu numa rua quando todos dormiam, mas depois foi achado por uma senhora de bons sentimentos que o criou para as coisas de Deus. Muita gente o julgava insuportável porque era muito feio, mas era tão generoso e tão humilde que recebeu de Jesus uma grande missão. Lembraste muito bem, Alcione, e estou certo de que o Salvador há de amparar este nosso Rob. O sacerdote examinava a criança com atenção. Depois de lhe observar o defeito dos olhos, examinou o pé e a mãozinha mirrados. Parece doentinho, acrescentou um tanto impressionado. Acredito que não poderá trabalhar muito bem quando ficar homem. Alcione havia-se assentado em atitude expectante e, ouvindo a alusão do velho clérigo, acrescentou solícita. Mamãe já falou isso, mas o senhor não acha que o Rob poderá aprender música? Damiano compreendeu o alcance da infantil lembrança e opinou satisfeito. Muito bem lembrado. Estudará em nossas aulas e, quando crescer, dar-lhe-emos um violino de Cremona. A menina bateu palmas de contentamento, como se houvera resolvido o problema de alta relevância, e, aproximando-se do sacerdote, retomou o petis com infinitos cuidados, enquanto a mãe lhe acompanhava os movimentos com um olhar de ternura indefinível. Assim, regressava Antero de Oviedo ao cenáculo do mundo, para as tarefas laboriosas da redenção. Fim da primeira parte, e continua na segunda parte. Até lá!